Então, após termos as nossas, as nossas variáveis selecionadas para o mapeamento de fragilidade ambiental, que consiste na declividade, densidade hídrica, cobertura de solo, hidrometria, solos e geologia, nós agora vamos prosseguir com a nossa segunda fase, que consiste na reclassificação das mesmas variáveis e atribuição dos pesos. Importa referir que os vídeos passados e as aulas passadas tivemos a oportunidade de saber como é que se calcula os pesos, o índice de consistência, a razão de consistência, qual seria a margem aceita para poder isso. Então esse trabalho já tem lá, os pesos já foram definidos, então nós iremos nos basear exatamente nesses pesos para a integração das nossas variáveis, com vista a produzir o nosso mapa final, consiste na identificação de áreas para a fragilidade ambiental, tendo como casa de estudo o distrito de Bonn. Então, para reclassificar, vamos para o Arc Toolbox. Em alguns casos, o Arc Toolbox pode não aparecer aqui. Então, é só vir aqui, também o Arc Toolbox. Então, se passa lá na Analyze Tools, vamos para o Reclass e Reclassifier. Então, poderíamos pegar a nossa variável de declividade e procurar saber o que a autora fala sobre o critério de declividade no processo de reclassificação. Então, para a declividade, a autora levou em consideração as zonas mais baixas, as zonas mais planas não são suscetíveis à fragilidade ambiental. Então, quanto maior for a declividade, maior será o índice de fragilidade ambiental. Mas nós preferimos reclassificar de outra forma. As zonas planas podem não ser suscetíveis a deslizamento de terra, a erosão, mas são suscetíveis àquilo que é a inundação. Então nós nessa área poderíamos colocar o número 5, que dita áreas com maior risco de fragilidade ambiental. Então aqui poderíamos colocar 2, 1, 2, 3, e aqui o índice de fragilidade ambiental consiste nas zonas mais elevadas. Então essas áreas podem ser suscetíveis de deslizamento de terra, erosão e queda de blocos rochosos. Então nós poderíamos colocar assim mesmo 1, 2, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então com isso depois viemos aqui para podermos gravar ou guardar os nossos dados reclassificados, fragilidade ambiental, dados matriciais, declividade.reclass.tif. Esse formato TIFF depende dos computadores. Em alguns computadores permite colocar somente essa informação. Esse, por exemplo, quando for a tirar a palavra TIFF, tento reclassificar, ele automaticamente recusa. Mas quando for a colocar, ele automaticamente vai reconhecer. O TIFF significa o formato do meu raster. Então posso reclassificar automaticamente, ele já reclassificou a minha primeira variável. Então a minha primeira variável poderia vir aqui na classificação, eu poderia colocar 5 classes, tal como é, automaticamente recusa, tem que vir aqui no igual intervalos, entrar na reclassificação, ok. Depois posso procurar a rampa de vermelho ao verde, onde verde dá áreas sem risco e vermelho dá áreas com maior risco. Na display, dados lineares interpolados, aplico e ok. Então ele logo reconheceu que todas as áreas planas, como também áreas muito elevadas, são áreas suscetíveis à inundação. Por exemplo, essa área aqui é o próximo ao contorno do rio Tembe, é reconhecido como área com maior índice de inundação ou um tipo de risco, uma fragilidade. Essa área essa linha é ao longo do rio Umbeluza, também reconhecido como área com maior índice de fragilidade ambiental. Essa área em alguns lugares também reconheceu com maior índice de fragilidade ambiental ao longo do rio Movene. E essa pequena área é próximo à lagoa dos pequenos libombos, ou albufeira dos pequenos libombos. Essa área diz respeito também
aquela zona mais montanhosa dos Pequenos Libombos, próximo à Albufeira. Então, reclassificamos a nossa primeira variável, nós vamos reclassificar a nossa segunda variável. Então, fazemos de novo, pegamos a variável hypsometria, que é a mesma coisa que a elevação. A autora diz que a zona mais baixa tem menor índice de fragilidade ambiental, e quanto maior for a elevação, maior será o índice de fragilidade ambiental. Tal também nós iremos analisar de outra forma. As zonas mais baixas por si só são áreas com maior índice de inundação. Então, inundação pode ser uma fragilidade ambiental. Poderemos colocar 5 e por fim colocaremos 2, 1, 2, 3. E a última fragilidade ambiental, a última classe, que são as mais elevadas também, é maior índice de fragilidade ambiental, como caso de deslizamento de terra, erosão entre blocos, cadeias de blocos rochosos. Então, depois disso, viemos aqui, podemos colocar hypsometria.reclasse.tif. Reclassifico e ok. Importa referir que esse processo de reclassificação aplicando essas classes deve ser fundamentada por bases metodológicas e científicas. É necessário com que tenha compreensão, carrega bagagens científicas para poder fundamentar cada variável e cada componente de reclassificação que é feita aqui. Por exemplo, as obras que mais trabalham com esses processos ou esses estudos, temos o caso do SET, temos o caso do SET para análise hierárquica de processo, temos o caso do Crepani 2001, temos o caso de Ross 1994. Então, esse é o nosso mapa de hypsometria, onde reclassificou também. Nós conseguimos perceber que toda essa área é uma zona baixa e é ao longo do rio Umbeluze, ele logo reconheceu como área com maior risco. Essa também área é uma área que é suscetível a inundação, é um tipo de fragilidade ambiental. Essa parte é ao longo do rio Tembe, e esse contorno que vai em direção, esses dois contornos que passam próximo do bairro, essa região aqui é do bairro Eduardo Mondlane. Esse é o rio Micachuene, acredito eu, esse rio Micachuene. Então, ele seguiu também o contorno como área suscetível à inundação. E essas áreas são áreas mais elevadas, diz respeito aos pequenos libombos. Ele também reconheceu como área com maior risco à fragilidade ambiental quanto à hypsometria. Então, vamos reclassificar a nossa terceira variável, que é a variável densidade hídrica. Então, a nossa variável, no que diz respeito à densidade hídrica, nós devemos reclassificar olhando para podermos ter maior compreensão. O nosso mapa de densidade hídrica está aqui. E o que quer dizer? Quer dizer que todas essas áreas com uma tonalidade mais azulada correspondem às áreas com maior índice de densidade hídrica, ou seja, são áreas onde há maior densidade de corpos hídricos. Enquanto essas áreas em que a coloração é azul claro, como mostra a imagem, são áreas com a densidade hídrica quase inexistente ou mesmo inexistente, e por isso que o seu número, a sua margem de números parte dos 0 aos 54 em relação a essas áreas que passam dos 194 a 321. Então, a autora da obra de base usou a acumulação das águas, mas nós optamos mesmo usar a densidade hídrica. Então, partimos dessa mesma compreensão de que as áreas onde não existe densidade hídrica, o índice de fragilidade ambiental é 0, é 1, e quando maior for a densidade, maior será o seu índice de fragilidade ambiental. Tales como já vem aqui, as áreas com menor densidade hídrica é 1, e quanto maior for o índice, quanto maior for a densidade, maior também será seu índice de densidade, então, de fragilidade. Então, tal como vem, eu vou colocar densidade.reclasse.tif.
OK, e ele vai reclassificar. Então, já reclassificou a nossa terceira variável. Vemos na simbologia, vemos na classificação, por defeito já vem 4, aqui posso até colocar 5, ele automaticamente aceita. Coloco 5 classes, display e dados bilineares, aplico e OK. Então esse é o nosso outro mapa, onde dita que essas áreas com tonalidade mais avermelhada são áreas com maior risco de inundação ou maior risco de fragilidade ambiental, enquanto essas áreas outras com tonalidade azulada são áreas com menor densidade hídrica, por si só menor índice de fragilidade ambiental. E muito obrigado.